Olá, seja muito bem-vindo. Sou Fábio Cardoso. Minha intenção aqui não é convencer, mas convidar você a pensar sobre os tempos que vivemos, as realidades que nos cercam e os seres que habitam este mundo e o que está além dele. Refletir sobre o que existe, o que existiu e o que talvez ainda venha a existir. Inscreva-se. Edifica e não custa. Há histórias que, mesmo narradas 1000 vezes, nunca cessam de revelar novos significados. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, é uma dessas narrativas aparentemente inocentes que, ao longo dos séculos, se metamorfosearam em espelhos das angústias humanas, dos medos coletivos e das lições morais que cada época desejou transmitir às suas crianças. Mas a origem desse conto não nasceu da fantasia pura. Ela germinou entre terrores reais, invernos gelados e florestas que escondiam tanto lobos quanto homens perversos. Era uma vez uma menina que trabalhava em uma pequena loja na região da Galícia austríaca, um pedaço de terra que hoje pertence à Ucrânia. Certa manhã gelada do ano de 1849, o dono da mercearia pediu à jovem que levasse uma encomenda de alimentos até um cliente que vivia isolado entre pinheiros, num casebre afastado do vilarejo. A menina partiu com seu gorro de lã apertado sobre a cabeça, lutando contra o vento frio que soprava entre as árvores cobertas de neve. Saiu ainda com o sol no céu. Mas quando a noite caiu, e ela não retornou, o dono da venda e alguns vizinhos iniciaram a busca. Seguiram as pegadas que, por sorte, ainda marcavam a neve fresca. Perceberam que ela havia se desviado da trilha principal, talvez por curiosidade ou distração, e adentrado o coração da floresta. O inverno daquele ano havia sido cruel, e muitos já haviam sido atacados por lobos famintos. Quando os rastros desapareceram sob a neblina e o gelo, desistiram. A menina nunca mais foi vista, e todos concluíram que os lobos haviam feito sua parte na tragédia. Porém, como em muitos contos que nascem de tragédias reais, nem sempre o verdadeiro monstro tem dentes ou vive em tocas. Dias depois, na mesma província, o dono de uma hospedaria percebeu o sumiço de alguns patos. As desconfianças recaíram sobre um mendigo que vivia à margem do vilarejo. Homem sujo e desgrenhado, com esposa e filhos famintos, sustentados apenas por esmolas. Ele era mal visto por todos, um rosto que ninguém queria ver, um nome que ninguém desejava pronunciar. Cansado da perda de suas aves, o hospedeiro resolveu investigar. Seguindo o cheiro de fumaça, chegou à choupana do mendigo, e ao forçar a porta encontrou um horror inominável. O corpo de uma menina não maior que 14 anos assava-se lentamente no forno, enquanto o homem esperava o prato ficar pronto. No chão, vísceras cuidadosamente separadas, e restos de roupas que pareciam pertencer a outras vítimas. Ao ser capturado, o homem confessou crimes ainda mais terríveis. Teria matado pelo menos 6 pessoas, embora as roupas encontradas indicassem o dobro disso. Entre os trapos carbonizados, havia pequenos capuzes, gorros e capinhas vermelhas, o suficiente para alimentar a lenda. O prisioneiro não chegou a julgamento. Enforcou-se na cela, levando consigo o segredo de suas vítimas. E embora ninguém tenha confirmado se a jovem do armazém era uma delas, a história se espalhou como fogo em lenha seca. E assim nasceu um rumor que correria as aldeias, tornando-se símbolo do medo, transformando o horror em metáfora e o crime em fábula moral. Essa narrativa, de fato, consta em O Livro dos Lobisomens, publicado em 1865 por Sabine Baring-Gould, pastor anglicano e estudioso do folclore europeu. O livro reúne casos de ataques de lobos e de homens que acreditavam ser lobos, seres meio humanos, meio bestiais, arrastados por fome, desespero ou loucura. Não se sabe se todos os relatos são verdadeiros, mas o que eles demonstram é inegável. No coração da Europa do século XIX, o medo da transformação, o medo do homem virar fera, era tão real quanto o frio das florestas e o rugir distante das alcateias. Mesmo que as histórias de Baring-Gould tenham sido adornadas pela imaginação popular, elas refletem algo essencial sobre o imaginário europeu: a crença de que o mal espreita sob a pele humana. E foi dessa atmosfera de superstição, de fome e de medo que o mito de Chapeuzinho Vermelho emergiu e se refinou. Nunca houve um único lobo, nem uma menina específica, nem um capuz idêntico ao dos contos. Houve, sim, uma repetição de símbolos: floresta, inocência,
predador, que ecoaram entre gerações. Antes de se tornar um conto para dormir, foi uma história para alertar, advertir, educar. E suas versões múltiplas mostram como cada cultura moldou o mesmo medo à sua própria imagem. Na Itália, na Polônia, na França, na Alemanha e na Áustria, existiram variações do conto. A mais conhecida hoje vem dos irmãos Grimm, que no século XIX reuniram dezenas de narrativas populares e lhes deram uma roupagem moral. Nela, Chapeuzinho entra na casa da avó, encontra o lobo disfarçado e o questiona. Vovó, que mãos grandes você tem? É para te agarrar melhor. Que boca enorme, vovó. É para te comer melhor. O lobo salta, devora a menina e a avó. E depois é morto por um caçador que, abrindo-lhe a barriga, salva ambas e enche o corpo da fera de pedras. Um final moralmente restaurador. O mal punido, o bem recompensado, a ordem restabelecida. Era o tipo de história que se contava às crianças para que dormissem em paz, embora o enredo nascesse do medo mais arcaico da humanidade. O de ser engolido pelo escuro, pelo desconhecido, pela floresta simbólica da própria vida. Contudo, nem sempre foi assim. A versão de Charles Perrault, escrita mais de um século antes, em 1697, é muito mais sombria. Perrault, homem de corte, membro do círculo luxuoso de Luís XIV, conhecia bem os vícios e tentações de seu tempo. Sua Chapeuzinho Vermelho não termina com salvação, mas com devoração completa. A menina tira as roupas, deita-se na cama com o lobo e é comida viva. Sem caçador, sem redenção. No fim, o autor acrescenta a moral. Crianças, especialmente moças bonitas, não devem conversar com estranhos. Há lobos de todos os tipos. Os mais perigosos são os que se disfarçam de mansos. Assim, o conto deixava de ser uma narrativa sobre lobos, para se tornar uma advertência sobre homens. Através desse gesto, Perrault transformou o conto em espelho das estruturas sociais e morais de sua época. O lobo era o predador sexual, o sedutor oculto sob a aparência de galanteio. E a menina, símbolo da inocência burguesa, tornava-se culpada por sua própria queda. Essa inversão moral, onde a vítima é responsabilizada, revela muito sobre a mentalidade da França barroca, onde as cortes se afogavam em luxo e onde as mulheres eram educadas a temer o desejo, a obediência e o olhar alheio. O título original da obra de Perrault, Contos do Tempo Passado com Moralidades, refletia bem sua intenção pedagógica. Cada história vinha acompanhada de um conselho moral, disfarçado sob o véu da fantasia. Contudo, o autor não ousou assinar a primeira edição. Atribuiu-a a seu filho, Pierre d'Harmancourt, talvez para evitar o desprezo da elite literária. Mesmo assim, o livro fez um sucesso imenso, reeditado no mesmo ano. E assim, os contos de fadas, antes narrativas orais para adultos, repletas de violência e sexualidade simbólica, transformaram-se em literatura infantil. Curiosamente, foram as mulheres da aristocracia francesa, como Marie-Catherine d'Aulnoy, que inauguraram essa onda. Foram elas que criaram o termo contes de fées, os contos de fadas, histórias que, mais do que ensinar, espelhavam os temores femininos em uma sociedade patriarcal. Em suas salas douradas, as damas inventavam mundos onde a magia oferecia aquilo que a realidade lhes negava: liberdade. Por isso, é irônico que, ao chegar às mãos de Perrault, o mesmo gênero tenha sido usado para reforçar o controle moral sobre as moças. A Chapeuzinho Vermelho de Perrault, devorada por um lobo disfarçado, é o retrato de uma Europa onde as mulheres aprendiam cedo a desconfiar da gentileza masculina. O conto, assim, não fala apenas de uma menina perdida na floresta, fala de toda uma geração perdida entre inocência e repressão, entre instinto e culpa. Mas o que talvez poucos saibam é que muito antes de Perrault, existia já na França uma história popular chamada A Avó, coletada depois por folcloristas como Achille Millien. Nela, a menina visita a avó, mas encontra no lugar um lobisomem, chamado Bisou. O monstro mata a velha, guarda a carne na despensa e o sangue numa garrafa. Quando a menina chega, ele a convida a comer e beber da própria avó, sem saber o que fazia. Depois a obriga a tirar as roupas e deitar-se na cama. Quando a menina percebe o perigo, finge que precisa ir ao banheiro, escapa e amarra o fio de lã a uma árvore para enganar o monstro.
É uma narrativa brutal, primitiva, onde o canibalismo e o erotismo se misturam. Essa é a raiz selvagem da Chapeuzinho moderna. Os elementos simbólicos, o ato de comer carne humana, o desnudamento, o disfarce, não são gratuitos. Eles representam ritos de passagem, ecos de antigas tradições pagãs, onde a floresta era o território do desconhecido e o sangue, o símbolo da transformação. Perrault limpou o conto, retirou as vísceras, as sombras e o erotismo, mas manteve sua essência moral. E quando os irmãos Grimm, séculos depois, o adaptaram, completaram o processo de domesticação, transformando o horror ancestral em lição cristã. A menina, agora redimida, é salva pela figura masculina do caçador. A avó renasce, e o lobo, o instinto, o desejo, a transgressão, é punido. A floresta torna-se apenas cenário, e não mais metáfora do inconsciente. Assim, o que antes era mito de iniciação virou parábola moral. Mas sob o verniz de inocência, o conto continuou a carregar as mesmas pulsões originais. É por isso que mesmo hoje, Chapeuzinho Vermelho continua sendo estudado como uma história de iniciação feminina, de perda da inocência, de enfrentamento do medo e da descoberta do próprio desejo. Entre o lobo e a menina, há um jogo eterno de símbolos que o tempo não conseguiu apagar. E talvez essa seja a verdadeira magia dos contos de fadas. Sua capacidade de sobreviver às eras, transformando-se conforme a mente humana evolui, mas mantendo o mesmo coração pulsante. O que começou como aviso sobre lobos nas florestas, transformou-se em metáfora dos lobos humanos. E ao olhar para trás, percebemos que a Galícia coberta de neve, o mendigo devorador de meninas, o lobisomem camponês e o aristocrata moralista são apenas faces do mesmo arquétipo: o medo do outro, o medo do próprio instinto, o medo do escuro que habita cada um de nós. A menina do capuz vermelho é, em última instância, a humanidade caminhando pela floresta da existência, tentando distinguir entre o que é lobo e o que é homem, entre o que é mal e o que é apenas fome. E talvez seja essa a razão pela qual séculos depois, ainda contamos essa história às crianças. Não apenas para adverti-las sobre o perigo de estranhos, mas para lembrá-las de que o lobo às vezes vive dentro da própria alma humana. No fundo, o conto nunca foi sobre devoração literal, mas sobre as fronteiras frágeis entre o humano e o monstruoso. E como o frio das florestas de 1849, o medo ancestral continua a nos rondar, não mais nas árvores cobertas de neve, mas nos labirintos invisíveis da mente moderna, onde os lobos já não uivam, apenas sorriem,